Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Eu tô um pouquinho engripada, meu nariz tá um pouquinho dolorido, minha garganta tá um pouquinho ruim, então por isso que a minha voz vai sair um pouco estranha no vídeo de hoje. Mas o vídeo de hoje eu não poderia deixar de gravar, porque eu tô muito ansiosa pra conversar com vocês sobre. E também é uma forma de atualizar também o último vídeo, né? O último vídeo falando sobre o clube de leitura saiu uns 2 meses atrás. E aí eu fiz algumas alterações, algumas novidades, e eu quero mostrar e contar pra vocês também, né? A gente tem nossa pilha aqui de livros escolhidos pra gente ler ainda esse ano e também no início do próximo ano. Então vamos lá. Se você não sabe, eu tenho um clube de leitura lá no Catarse. Se você quiser assinar, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí você pode escolher qual recompensa você quer assinar, qual te interessa mais. Então, cada categoria, cada plano que eu criei foi feito com muito carinho e as alterações também já estão disponíveis. No mês passado, a gente leu A Morte de Vanity, foi a nossa primeira leitura conjunta. Nesse mês de setembro, a gente está lendo O Mestre e Margarida. E, na verdade, a gente está indo para a última semana de O Mestre e Margarida. A gente já vai finalizar. Esse livro foi uma releitura. Os 2 primeiros livros, quem escolheu foi eu. E aí, a partir de outubro, são escolhas dos membros do clubinho, né? Do clube de leitura. E essas escolhas dos membros, a partir de outubro, é o que agora eu denominei de A Redoma de Livros, sim, inspirado no livro da Sylvia Plath, né? A Redoma de Vidro, e por algum motivo eu acabei misturando a Redoma de Livros com a Redoma de Vidro, deu um branco aqui. E então agora os livros principais, os livros maiores, né, agora são chamados de A Redoma de Livros. E eu vou adicionar também uma categoria que são os clássicos curtinhos, que são alguns clássicos que eu tenho por aqui e alguns que eu vou adquirir também, porque eu acho que são 2 que eu não tenho aqui em casa, mas que são clássicos universais, são clássicos muito, muito famosos mesmo, e que por algum motivo, né, se tornaram clássicos, e eles são bem pequenininhos, então é uma nova categoria. E aí agora a gente tem a redoma de livros e os clássicos curtinhos. Se você tem interesse em saber mais informações, eu vou deixar o link do Catarse aqui embaixo para você se inscrever e ver qual plano faz mais sentido para você e qual você se interessa mais, tá bom? Para poder participar. E aí, gente, eu quero conversar com vocês sobre as leituras que a gente vai fazer a partir do próximo mês. Nesse mês, como eu falei pra vocês, a gente tá finalizando a leitura de O Mestre e Margarida. E no próximo mês, no mês de outubro, o livro que foi escolhido pelos membros foi O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livro aqui, que, gente, esse livro tá há muito tempo na minha estante. Eu nem acredito que eu vou ler esse livro, vai ser com os membros do clube. Então eu tô muito ansiosa. Essa semana eu devo estar fazendo... na verdade, essa semana eu preciso fazer a nossa divisão certinha pra ficar bem bonitinho, pra já anunciar a nossa leitura da semana que vem. Começa semana que vem. Então essa semana eu vou fazer as divisões pra gente ler O Vermelho e o Negro. É um clássico francês que vai falar muito sobre questões sociais, e é um clássico que tá há um tempo já aqui na minha estante, gente, faz bastante tempo, na verdade, que eu ganhei do Mozão, nessa edição aqui, sem essa parte daqui da lombada. Eu acho muito bonita. Provavelmente eu vou ter que ler apenas em casa, porque eu tenho muito medo de ler no ônibus, não sei, eu posso sujar. Não é uma questão de sujar pra mim é menos... é o menor mal de todos, sabe? Pra mim, a minha preocupação mesmo é... não sei se vai arrancar, alguma coisa assim. Não sei se é muito sensível. Vai ser, na verdade, a segunda vez que eu vou ler por essa edição da Martin Claret, que é essa aqui da lombada exposta. A primeira que eu li foi de Agni Gray, achei maravilhosa. Eu li na época da pandemia. E, enfim, gente, isso daqui, O Vermelho e o Negro, é a nossa leitura. E em conjunto, essa é a nossa leitura da redoma de livros e os clássicos curtinhos. O clássico do mês de outubro vai ser A Metamorfose do Kafka. Eu escolhi esse livro porque é um clássico mesmo, né? Kafka, A Metamorfose. E eu já li esse livro faz bastante tempo. Foi na época que eu comecei, na época que eu voltei a adquirir livros. E eu acho que tá na hora de uma releitura, sabe, desse livro. Então eu escolhi um livro também que é fácil, que tem no Kindle Unlimited. Então você pode acessar. Então no mês de outubro a gente vai ler em A Redoma de Livros esse livro grandão, Vermelho e Negro, do Stendhal, e do Clássicos Curtinhos a gente vai ler A Metamorfose do Kafka. Em novembro, para a redoma de livros, o livro que foi escolhido foi Dom Casmurro. Eu ainda não tenho esse livro. E, aliás, eu queria pedir a indicação de vocês. Se vocês já leram Dom Casmurro, deixem aqui nos comentários, por gentileza, por qual edição você leu. Porque, assim, a gente vai ler, né, o Dom Casmurro, mas eu sempre fico muito pensativa
a Janela. Eu fico muito pensativa por qual edição eu leio. Tem uma edição muito linda, que eu vou deixar a fotinho aqui do lado, que é da Panda Books. E essa edição, ela é toda comentada. Muito lindinha, rosinha, super fofa. E aí eu não sei por qual edição eu leio Dom Casmurro, mas o nosso livro do mês de novembro vai ser Dom Casmurro. Nunca li Dom Casmurro. O único livro do Machado de Assis que eu li foi Memórias Póstumas do Brás Cubas, que eu gostei demais, 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 assim, foi um momento da minha vida que quando eu li fez sentido, sabe? Eu acho que, tipo, foi o momento perfeito pra ler Dom Casmurro. Então a gente vai ler... Pra ler Dom Casmurro não, pra ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a gente vai ler Dom Casmurro. E o clássico curtinho que eu escolhi pra novembro foi O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu li recentemente uma peça de teatro dele, e eu fiquei apaixonada pela forma como ele escreveu, como ele escrevia, né? E aí eu comprei esse box lindo, lindo, lindo do Camus pela editora Record. E é uma edição muito fofinha, que ela é bem pequenininha. E, enfim, aí o mês de novembro que a gente vai ler do clássicos curtinhos vai ser O Estrangeiro, do Albert Camus. Em dezembro, a gente vai ler em A Redoma de Livros, né, o livro maiorzão, a gente vai ler esse livro asiático aqui, esse livro japonês, chamado Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima. Esse é um autor muito, assim, que eu estou com uma expectativa altíssima, porque esse autor, ele foi muito polêmico. Deixa eu ver se dá pra focar. Esse autor, ele foi muito polêmico porque o Yukio Mishima, ele era um homem gay. E ele, desde a sua infância, sempre lidou com essa questão da sexualidade de uma maneira muito conturbada, sabe? Japão, esse livro foi publicado em 1949, então você imagina o Japão daquela época. Se hoje a gente conversa muito sobre pautas LGBTQIAP+, aqui no Brasil, não é um tabu, mas é uma problemática, né, que as pessoas precisam continuar lutando pelos seus direitos diariamente. E aí eu fico pensando no Japão, que é um país, assim, muito fechado. Imagine em 1949, sabe? Então ele sempre lidou com a questão da sexualidade dele de uma maneira muito problemática. Com Pessoas de uma Máscara, a gente vai ter esse ponto de vista dele aqui. O romance, né, é uma ficção, mas tem traços autobiográficos, e é só isso que eu sei. Eu tô muito empolgada pra ler esse livro, fiquei feliz que os membros escolheram ele. Então tá aqui, Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, que é o nosso livro de A Redoma de Livros. E o livro de clássicos curtinhos vai ser um livro que eu tô muito empolgada pra ler, que é Cartas a um Jovem Poeta. Eu decidi comprar nessa edição da Antofágica, mas tem outras edições mais baratinhas que você encontra pela Amazon, pela livraria, que é uma edição da LPM, muito bonitinha também, bem fininha. Mas aí eu escolhi comprar por essa edição da Antofágica aqui. E eu tô muito ansiosa para ler Cartas a um Jovem Poeta. Eu sei que foi uma troca de cartas entre o Ryuki e um outro artista, um outro escritor, um outro poeta, na verdade. Então, enfim, é um clássico, né? E eu quero muito saber como uma troca de cartas pode ser, assim, tão poética, sabe? Então, eu tô muito ansiosa pra ler esse clássico curtinho. Eu sei que a Isa já leu e ela disse que ela gostou muito da primeira vez que ela leu. Então, olha, Isa, vamos reler Cartas a um Jovem Poeta. E no mês de janeiro, a gente vai ler, pra mim também vai ser uma releitura essa, que é Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Esse livro, eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu fiz uma meta, assim. Esse livro é muito fluido, gente, muito, muito, muito fluido. E a diagramação também é muito ótima mesmo. Vou mostrar pra vocês. Inclusive a lombada foi queimada pelo sol, ó. A cor do livro é essa, mas ela tá queimada. E aí, vai ser uma releitura pra mim desse livro. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu me diverti muito, porque a gente vai ter duas gerações daqui diferentes, e aí duas gerações que não concordam com as coisas, com o governo, não concorda com várias questões sociais. Enfim, tem pensamentos diferentes, como qualquer geração, sabe? Vai ter as suas diferenças. E aí, só que pra mim foi uma leitura divertida, porque a forma como eles falavam era como se fosse uma discussão. Você começa uma discussão falando tranquilamente, depois você tá meio que xingando, não xingando literalmente, mas tipo assim, sabe, naquele ímpeto de irritação, sabe? E eu me divertia muito com esse livro, porque dois pontos de vista e você fica lá lendo sobre eles. E, enfim, é muito interessante esse livro, Pais e Filhos, e a gente vai ler em janeiro. Junto com ele, a gente vai ler Os Sofrimentos do Jovem Werther, que eu ainda não tenho também, mas eu acho que muito provavelmente eu vou comprar a edição da LPM. Tem a edição da Penguin, né? Tem várias edições diferentes, então
Vamos ler Os Sofrimentos de Jovem Werther junto com Pais e Filhos. E aí, pra fevereiro, eu escolhi 2 livros, assim, muito, muito significativos, porque eu quero muito ler, faz muito tempo mesmo. Assim, todos os outros livros, quem escolheu foram os membros, assim, da Redoma de Livros. Os clássicos curtinhos fui eu que escolhi. E pra fevereiro, quem escolheu os 2 livros fui eu. E eu espero muito que vocês gostem da minha escolha. O livro maiorzão da Redoma de Livros que a gente vai ler é A Casa da Alegria, da Edith Wharton. Eu li apenas um livro dela e eu sei que esse aqui, pelo menos, é o mais famoso dela, né? Digamos que a obra-prima dela é esse aqui, A Casa da Alegria, por essa edição aqui da José Olímpio, que eu acho muito bonita e ela brilha, assim, então, maravilhosa. Essa autora aqui, ela nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, no início do século XX. Então, ela tem opiniões sobre questões de gênero que são, assim, sabe? Que ela quer falar sobre isso, que ela quer questionar, que ela quer problematizar isso. E ela vai trazer isso através dos seus personagens e através da sua escrita. Então, eu quero muito ler essa mulher. Eu já li um livrinho de contos dela, 4 contos, na verdade, que saiu pela editora Unesp. Eu lembro que eu gostei, mas não foram os meus contos favoritos. Mas eu sei que esse livro aqui é muito, muito, muito famoso dela. É o mais famoso, né? E eu sei que a Denise, a minha amiga Denise, vive falando dela, e principalmente desse livro. Então, eu quero muito ler em janeiro esse livro. E o clássico curtinho, que não é tão curtinho assim, mas, gente, vamos tentar, que é Ao Farol, da Virginia Woolf. Na verdade, assim, os livros da Virginia não são grandes. Por exemplo, esse livro aqui, ele tem menos de 300 páginas, gente. Ele tem 202 páginas. E a diagramação é aquela letra bem grandona mesmo. A Virginia, ela escrevia... os diálogos são poucos, tá? Com Virginia Woolf, gente. Mas a questão da ideia da Virginia Woolf é que os livros são curtos, mas são densos, né? São muito introspectivos. E Ao Farol tem muitas críticas e, assim, é um livro favorito do meu orientador. E é um livro que eu quero muito ler, mas é um livro que eu quero ler junto com outras pessoas, sabe? Pra encarar esse desafio com outras pessoas que não vão me deixar desistir. Então, eu não vou deixar vocês desistirem, porque, né, vou incentivar bastante vocês. Então, a gente vai ler esse livro aqui, o romance A Casa da Alegria, da Edith Wharton, e Ao Farol, da Virginia Woolf. Eu acredito que esse aqui vai ser bem mais fluido do que esse aqui, que é menorzinho, mas essas foram as minhas 2 escolhas para fevereiro. E a outra novidade também, que agora a gente vai ter uma espécie de jornal. Eu tô muito empolgada porque vai ter uma coluna sobre... Na verdade, a primeira parte é só sobre os livros que vão ser daquele mês, no qual eu vou trazer novidades, curiosidades, sem spoiler nenhum, obviamente, mas são informações que eu acho que vão me agradecer a sua experiência de leitura, enquanto a gente lê, né, durante o mês todo, aqueles 2 livros específicos, que é da Redoma de Livros, ou do Clássicos Curtinhos, e se você estiver lendo os 2, ou apenas um, também não tem problema. E aí, a outra coluna vai ser sobre literatura amazônica, na qual eu conversei com um autor, na verdade, um amigo meu, que ele já publicou 2 livros, e aí ele vai estar responsável por falar sobre literatura amazônica. E a gente também vai ter uma parte que, no próximo mês, vai ser o meu orientador, na verdade. Eu pedi uma lista pro meu orientador dos 10 livros, assim, que na percepção deles são os mais importantes do movimento literário inglês modernista. Então vai ser muito bacana, eu tô ansiosa para compartilhar com vocês. E também vai ter uma coluna chamada Guerra e Passas, que vai ser sobre curiosidades, novidades do mundo literário, assim, filme, lançamento de livros, publicações. Eu acho que vai ser... e aí esse aí vai ser um autor anônimo, tá bom? E aí, mas eu acho que vocês vão gostar muito. E vai ser bastante divertido, né, trazer esse lado de novidades também. Então o jornal tá ficando, assim, muito fofinho, gente. Nesse mês foi mais experimental, então ficou só para os membros durante esse mês de setembro. Aí no mês de outubro eu vou liberar, na verdade vai ficar assim. No primeiro momento vai ficar só para os membros, e aí depois de alguns dias eu vou liberar o processo, né, para todas as pessoas terem acesso, e aí poderem ler o jornal inteiro, ou apenas uma parte específica, enfim, para vocês terem acesso realmente ao que a gente vai produzir. Então, eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? É uma coisa que vai ser feita com muito amor e carinho. E, enfim, gente, espero muito que vocês possam participar.
que vocês possam assinar o Catarse. E é isso, gente. E aí me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dos títulos que a gente escolheu pro clube de leitura. E é isso, gente. Um beijo.